Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, boa noite, com a graça e a paz, o amor de Deus sobre o teu coração, sobre a sua vida, já agradecendo a você que é inscrito no canal, aleluia, deixe seu like, se inscreve, compartilha, porque Deus é bom, você que está chegando agora, aleluia, deixa aqui o seu likezinho, se inscreva, apoie, porque precisamos alcançar vidas entre as nações, e eu preciso de você, e você e eu precisamos de Deus para levar a toda boa palavra, onde? A todas as nações, através do quê? Do poder da oração e do poder da palavra de Deus. E falando sobre a palavra de Deus, seja você muito bem-vindo, que o amor de Deus e as bênçãos do Senhor sejam recaídas e alcançadas sobre a sua vida, aleluia, transbordada, recalcadas, com boas medidas, e sacudidas, 100 por 1, que nunca falte a bênção de Deus sobre a sua vida e a minha vida, a nossa vida, amém? Que Jesus nos abençoa, e diz a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor, aleluia, em Hebreus 6,13, diz assim, aleluia, louvado seja Deus, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Imagina, né? Deus faz uma promessa sobre a minha e a sua vida, aleluia, louvado seja Deus. E ele, aleluia, ele jura por mim e por você. Ele faz a promessa para mim, para você e jura sobre ele mesmo, porque esse é o nosso Deus. Aleluia, que é digno de toda honra e toda glória, amém? E vamos na palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Em outro momento, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, disse, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a vossa verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, aleluia, da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Glória a Deus, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, louvado seja Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, súplica, aleluia, e por todos os santos, louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo? Aleluia, que quando Deus trouxe esta palavra, aleluia, Paulo trouxe essa palavra, e Deus fez essa promessa sobre a vida de Abraão, aleluia, irmãos, nós estamos com um pouquinho de alergia, viu? Louvado seja Deus. Esses 2 versículos são suficientes, aleluia, para entendermos que Deus jamais vai lutar as nossas batalhas. Para esses 2 versículos, eu quero que você entenda uma coisa, são suficientes para entendermos que Deus jamais vai lutar as nossas batalhas. Para isso, ele nos dá armadura, a fim de que nós mesmos possamos lutar e vencer, aleluia, para a sua glória, aleluia, entendeu? Quando nós estamos no meio de uma adversidade, quando nós estamos no meio de uma peleja, e muitas das vezes nós oramos e Deus fica no silêncio, aleluia, agora essa pregação aqui, irmãos, ela vai passar um pouquinho do tempo, sabe? Mas não passando do tempo, mas dentro do tempo, um pouquinho maior, porque eu quero que você compreenda a essência dessa palavra com uma certa profundidade. E não tem de outra forma. Aleluia. Ele nos dá armadura. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Voltando ao que eu estava dizendo para você, e para nós, pelo poder da palavra de Deus, muitas das vezes nós estamos, aleluia, glorificado, exaltado o nome do Senhor, passando por certas provações, por certas situações, e o que acontece? Nós vamos para o joelho, vamos orar,
E aí nós achamos que Deus está no silêncio. Deus está nos dando recurso para que nós vençamos, aleluia, através da armadura que Ele nos dá, as guerras espirituais. E aí, irmãos, quando o Senhor nos dá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essas armaduras, aí Ele nos ajuda a vencer. O que eu quero que você entenda? Que quando você acha que Deus não está trabalhando, Ele está no silêncio, mas Ele está te dando suporte para que você vença, para que você saiba que Ele é contigo e o nome dEle seja glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia! Além do mais, imagine, se você imagina, além do mais, imagine, se Deus mesmo lutasse por nós. Imagine, como iríamos conquistar a nossa própria vitória? Através do nome de Cristo. Como poderíamos desenvolver a fé e a nossa salvação? Então, quando nós achamos que estamos só, não estamos só. Cristo está conosco. Mas quando nós lutamos as nossas próprias guerras em Cristo, em nome de Jesus, Ele nos dá força, graça, armadura, suporte e nós vencemos. Porque sozinho nós não conseguimos. Mas Deus, Ele não luta as nossas guerras assim. Você fica sentadinho ali. Quem pensa isso é por isso que não permanece na presença de Deus. Quando você entende que Deus é o teu suporte, que Ele é o teu redentor, que Ele vive, que quando dentro da tua casa tá com aquela luta, aquela adversidade na vida do cônjuge, que é Deus que entra através da sabedoria que Ele te dá, através de fazer você coluna da sua casa, o marido ou a esposa, através do poder da oração. E muitas das vezes Deus nos livrando, aleluia, de qualquer situação adversa, mas Deus está sempre ali, te dando livramento, te dando graça, te dando poder, porque cada caso é um caso. Eu costumo dizer que cada processo de cada vida é diferente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos, por exemplo, o desenvolvimento, aleluia, de uma criança. Poderíamos fazê-la aprender a andar, aleluia, engateando ou dando os primeiros passos por ela. Imagine, aleluia, o que Deus, que é o nosso Pai, nos faz conosco. Assim também é Deus, aleluia, age conosco. O seu amor e carinho por nós, eu tô indo mais devagar, irmãos, porque eu falo muito rápido. Então, como a palavra hoje ela é um pouco profunda, eu quero que você compreenda a magnitude dessa diferença, que se você trazer isso para a sua vida, nós trazemos isso para a nossa vida, ao diferencial que vai dar na nossa vida. Assim também Deus age conosco. O seu amor e carinho por nós não é menor do que temos por nossos filhos, não é? Pelo contrário, Ele tem muito mais amor por nós do que nós temos para com os nossos filhos. Tanto é que Ele teve a coragem de dar o seu único filho em nosso favor, o que nenhum de nós faria, mas como é fundamental assumirmos o nosso próprio desenvolvimento, Deus nunca vai assumir uma batalha por quem Ele já deu condições de lutar. E qual é essa condição? É através do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Condições de vencer. Toda e qualquer vitória não depende metade de nós. Mesmo é metade de Deus. Obviamente que a primeira metade de ser executada por nós é quando for concluída. Deus fará o restante. Aquilo que acontece, muitas das vezes nós estamos no meio de uma batalha, no meio de uma guerra espiritual e nós vamos orando, nós vamos lutando e Deus vai nos dando corda. Por isso que tem uma palavra que diz na Bíblia que Deus jamais te dá uma prova que você não suporta. Por quê? Quando Ele permite até um limite, Ele deixa nós irmos e nós vamos orando. Quando Ele vê que a gente não vai suportar na nossa condição humana, aí Ele entra. Aí por que o nome dEle é glorificado? Porque você olha assim, você viu que as suas forças acabou, você admite. Porque o ser humano, ele tem mania de achar que ele é o dono da verdade, ele sabe tudo.
Então, se Deus não deixasse nós ir até no limite das nossas forças, nós íamos achar que não precisaria dele e o nome dele não seria glorificado. Então, ele nos capacita para nós vencermos Alabaçu e Decomanai, as guerras, e mediante essas guerras, o Pai Todo-Poderoso que está no trono de glória, quando ele vê que as minhas e as tuas forças já se findaram, aí ele entra, aí o final da prova é com ele, e quando ele chega, ai, demande ou decante, anerredecai. Quem diz que o homem ou o inferno pode com Todo-Poderoso? Mas aí o Senhor também nos ensina a viver na sua dependência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa, que você aí do outro lado, que tem passado uma grande adversidade aí na tua empresa, no teu lar, na tua casa, com o teu filho. Eu não sei qual parte da área da sua vida, se é em todas, ou se você foi promovido, mas mediante todo mundo tem aquele lado daquela luta, mas Deus te manda anunciar por esta palavra: eu sou o Senhor que estou no controle da tua vida, eu estou te capacitando, eu estou te sustentando, eu estou te levantando, e quando as tuas forças não demais, pode deixar, filho, eu te carrego nos colos, eu entro nesta peleja e finalizo e te dou a vitória. Tudo é para o teu aprendizado, para tu saber que você, como ser humano, se não for por mim, nada você consegue. Assim diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus é lindo. Aleluia, no seu poder, na sua magnitude. Louvado seja o nome do Senhor. E foi nesse ânimo que Josué entrou na terra prometida. Ele sabia que a vitória era certa, mas teria de lutar para isso se tornar realidade. Embora não tivesse nem o nome do Senhor Jesus Cristo e nem o selo do Espírito, aleluia, do Senhor Jesus, tinha o que sobre Josué? A promessa. Tinha a promessa de Deus selada por uma aliança. E isso foi o bastante para que expulsasse os moradores intrusos e assim conquistasse aquela terra tão almejada, traduzindo tão sonhada. Aleluia. Qual é o teu sonho? O que você almeja tanto no seu coração? O que você deseja tanto conquistar? Coloca nas mãos do Senhor, se reveste nas armaduras de Deus, seja capacitado, aleluia, na presença de Deus. Deixa o Senhor lutar essa guerra por ti e você verás a grandeza do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que os filhos de Israel conquistaram a terra de Canaã e se estabeleceram nela, ainda, aleluia, sob a liderança de José, houve a renovação de aliança do Senhor com seu povo. E por duas vezes, aleluia, houve a renovação da aliança do Senhor com seu povo. E por duas vezes, na primeira renovação, Josué erigiu um altar ao Senhor no monte Ebal, de pedras toscas, aleluia. E adiante de todo o povo de Israel, leu as palavras de Moisés. Na segunda, Josué reuniu todas as tribos de Israel e Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças e os seus juízes, aleluia, e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então Josué disse ao todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, de Naor, habitaram adalém do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer a toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó, Esaú, e Esaú dei a possessão às montanhas, Seir. Porém Jacó e seus filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, desceram para o Egito. Então enviei Moisés
aí Arão e feri o Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Porque é assim que Deus faz. Eu estou te contando essa história sobre a passagem a qual um lado da história, aonde Josué, que ele toma agora o lugar de Moisés, porque Moisés agora, ele não está mais entre o povo. Ele morreu, faleceu. Então, automaticamente, Josué foi levantado debaixo e diante sobre uma, aleluia, promessa, aliança do Deus vivo. Mas ele, como todo homem fragilizado, ser humano, com as suas falhas, fraquezas, limitado, se sentiu em algum momento que como se ele não pudesse, aleluia, lutar aquela batalha. Mas o Senhor o incentivou, ele deu as condições para ele e no final que ele se posicionou, Deus entrou aonde ele não podia entrar e lhe garantiu, aleluia, como tomar posse da cidade e jogar o muro de Jericó por terra. Tirando, aleluia, vossos pais do Egito, vieste ao mar aos egípcios e perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre este, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Aleluia. Então habitaste no deserto por muito tempo. Aleluia. E deserto não é brincadeira. Só quem passa pelo deserto. Quando você passa pelo deserto no cuidado de Deus, ainda que é árduo, glória a Deus. Porque eu vou falar para você, mesmo com Deus cuidando, deserto é deserto. Você imagina um homem sem aprovação de Deus no deserto. Ele não sobrevive não, irmãos. Morre. Ainda bem-aventurado o homem que passa pelo vale, bem-aventurado o homem que passa no deserto, como Jó, como José, como Daniel, aleluia, como você, como eu, como todos nós. Muitas das vezes passamos pela prova, passamos pelo vale, passamos pelo deserto, mas em Cristo Jesus, em todo tempo e fora de tempo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos capacita, aleluia, e Ele nos dá a graça e a misericórdia para nos sustentar mediante ao deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque Deus, Ele é bom e misericordioso. Daí eu vos trouxe a terra dos amoreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e destruí diante de vós. Olha o que Deus fez. Deus destruiu diante dos olhos, aleluia, para que todos vissem a grandeza do seu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Olha os inimigos. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoassem. Aleluia. Coitado daquele que amaldiçoa aquele que está debaixo da proteção do Deus vivo. Aleluia. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão, passando vós o Jordão e vindo a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, outros também, os amoreus, os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os giraseus, os heveus e os jabuseus, porém eu os entreguei nas vossas mãos. É assim que Deus faz. Deus entrega os nossos inimigos, os inimigos que se levantam contra nós, porque quando levanta, ele não levanta contra mim, contra você, mas levanta contra aquele que nós entregamos todas as nossas causas diante dele, o Deus vivo da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enviei vespões diante de vós, e que os expulsaram da vossa presença, bem como os dos reis dos amorreus, isso não com a tua espada, nem com teu arco,
nem com a tua própria força. Dei-vos a terra que não trabalhaste, e as cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivas que não plantastes. Aleluia. Agora, pois, presta atenção, você que veio aqui buscar um milagre, uma bênção. Agora, pois, que está sendo muito perseguido, levante, calúnia, fofoca, mentira, acusação. Presta atenção no poder do Deus vivo todo-poderoso. Aleluia. Xarandocomanai. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além dos Eufrades e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parecem mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos vossos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates e dos deuses de amorreus, em cuja terra habitastes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em seguida, após o povo ter confessado que servia ao Senhor Deus, aleluia. Essa passagem está em Josué 24, 2, 15. Em seguida, após o povo ter confessado que servia ao Senhor Deus de Abraão e se comprometer com ele através daquela renovação de aliança, podem ver a exortação de Josué ao povo. Josué descreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha. Louvado seja o nome do Senhor, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintas a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, a cada um para a sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué faleceu com a idade de 110 anos, e outras gerações se levantaram, e como não conhecia o Senhor, tampouco o que fizera Israel, passaram a servir outros deuses. Essas atitudes das gerações de Israel enfraqueceram a sua fé. Em decorrência disso, vieram as derrotas. Quando Deus sai de cena, vem as derrotas. Irmãos, presta atenção. Existem situações e situações. Existem situações de desobediência, de fracasso, de derrota, porque você tira Deus da sua vida. E tem situações que muitas das vezes nós nos colocamos porque estendemos mão para alguém e esse alguém usa de engano, de mentira. Aleluia, para com a nossa vida. Eu tenho experiência própria disso na minha vida. E aí tem percas materiais. E quem está de fora não compreende a situação e começa a te julgar e criticar que você está no pecado. Quantos empresários que servem a Deus passam por isso? Quantos homens, pessoas bem-sucedidas que outrora estava num patamar e hoje você, que era um homem super riquíssimo, está numa situação, por quê? Porque negociou, pessoas não te pagaram, te usurparam, usou de má fé. E aí? Você ficou numa situação adversa e aí vem o maligno te acusar de pecado. Mas Deus, aí que entra, aí que tá a situação. Porque aquele que realmente tem uma vida com Deus, ele vai chorar onde? Ele vai chorar nos pés do Senhor. Ele vai dobrar o joelho, vai continuar falando com Deus, mesmo quando parece tudo acabado. E aí, levanta os amoreus, levanta os medianitas, vai levantando. Mas nenhuma maldição é colocada, porque vem Deus, faz um reboliço, como fez na vida de José, como fez na vida de Cedraque, Mesaque e Abednego, como fez na vida de Daniel, e traz a existência na vida de Mardoqueu, e traz a existência, a virada na sua vida. E aí os teus inimigos ficam sem entender. Por quê? Porque era um processo que aconteceu por levante do adversário, dos inimigos espirituais que usaram os adeptos. Agora, essa é a diferença daquele que mesmo mediante as circunstâncias negativas não abandona a fé.
persevera na fé, na confiança. E o que Deus faz? Aí Deus derrota os inimigos para os outros povos que também haviam sido derrotados por Israel. E é claro que tudo que se planta, se colhe. Quando as pessoas dão as costas a Deus, automaticamente passam a curvar-se diante do diabo. E quando dão as costas ao diabo, passam a se curvar perante a Deus. Quando mais perto se está de Deus, mais longe do diabo. Quanto mais longe de Deus, mais perto do diabo. E não há um meio termo na vida espiritual. Ou a pessoa serve a Deus, ou a serve o diabo. Ou está com Deus, ou está com o diabo. O Senhor Jesus disse, isso em outras palavras, ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Quando servimos a Deus, há garantia de sucesso em todos os sentidos da nossa vida. Mas quando não temos compromisso com Deus, as coisas na nossa vida nunca dão certo. Quer na vida material, física ou sentimental, não dá certo. Enquanto Josué liderava Israel e servia a Deus, levou o povo aos pastos verdejantes e trouxe a prosperidade em todos os sentidos. Após a morte de Josué, os sacerdotes e os profetas ouviram e dirigiam as palavras do Senhor para todos Israel. Isso aconteceu até a época do profeta Samuel, que, tendo envelhecido, constituiu seus filhos por juízes. Porém, seus filhos não estavam agindo corretamente com o povo de Israel, conforme a Bíblia nos relata. Então, os anciões e todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramã, e lhe disseram: Vê, já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Porque naquele tempo, aquele povo preferiu ser reinado pelo homem do que ser por Deus. E todo aquele que prefere ser guiado pelo homem, esquece de ser direcionado por Deus, ele só tem guerra, falência e nunca é honrado. Mas quando esse homem, essa mulher, você que chegou aqui agora, coloca todas as suas causas, situações diante de Deus, até aquilo que era para dar errado começa a dar certo. E no meio do caminho que o teu inimigo armou contra ti, o Senhor abre uma porta de escape, te traz dupla honra e exalta a tua cabeça perante os teus adversários. Amém? Que o Senhor Deus venha te abençoar, te guardar, trazer a existência, as benevolências dos altos céus sobre a sua vida, e que o Senhor venha abrir as portas e toda maldição e todos os seus inimigos que têm se levantado caia por terra, toda maldade na autoridade do nome de Jesus, e seja transformado em bênção tudo aquilo que foi levantado para te envergonhar e te perseguir. E você seja abençoado debaixo das bênçãos, recalcada, transbordante e sacudida, de boa medida, e que as bênçãos 100 por 1 esteja sobre a sua vida, e que as mãos do Senhor Deus, o Jesus que é o maior conquistador de milagre, que o sangue dele esteja sobre a tua família, a tua casa e tua vida, em todos os seus sonhos e projetos. Seja você um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deixa aí o seu like, compartilha, se inscreva no canal para que nós possamos alcançar mais vidas pelo poder da palavra e pelo poder da oração, na autoridade do nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, Jesus te livra, Jesus te guarda. E lembre-se, você é a pessoa mais importante, porque Cristo está em você. E se você está em Cristo e Cristo em você, você é o próprio milagre de Cristo. Jesus te ama, creia somente. Nações, mundo, Brasil!